Light Workers. A raça alienígena que, abre aspas, desceu dos céus, fecha aspas, veio de Orion e não era pura. Acostumados com experiências genéticas, eles mesmos são origens delas, com DNA reptiliano. Quando vieram à Terra pela primeira vez, ainda não haviam animais, nem o homem estava estabelecido aqui. Quando falam de Nibiru, acreditam que é um planeta, mas o nome foi dado pelos sumérios e significa o planeta da travessia. É um planeta-nave que percorre o cosmos, só que não gera calor. Precisam de ouro em pó na atmosfera para que a mesma reflita calor e receba energia suficiente para manter na superfície uma temperatura adequada por muitos chars, medida de tempo. Essa raça usou o planeta Marte como um centro de abastecimento. O ouro era descarregado das naves que saíam de Ki, a Terra. O precioso elemento ficava armazenado por um tempo. A nave-planeta simplesmente atravessa galáxias e sistemas, colonizando planetas que tenham condição de sustentar forma de vida senciente. O famoso elo perdido dos cientistas é a manipulação genética do hominídeo que tornou-se Homo erectus. Após um período cronologicamente curto, comparando-se com os tempos cósmicos, surgiu o Homo sapiens. Como bem sabemos, ainda estão sendo feitos experimentos de clonagem e genética em laboratórios subterrâneos cuja localização é desconhecida do público. Há centenas e centenas de milhares de anos, o humano hibridizado não era capaz de se reproduzir porque era tão somente um escravo usado para mineração. Com algumas modificações a mais, foi conveniente dar-lhe essa condição. Ao longo dos vídeos, vamos analisar as emoções desses deuses que supostamente tiveram arrependimento do que fizeram, o que não corresponde à verdade. Em suas grandes disputas pelo trono, esses supostos deuses não hesitaram em usar armas tecnologicamente avançadas que destruíram várias cidades e todos os seus habitantes. Lá existe monarquia. Como sabemos, o rei Anu, lembrem-se que esses nomes foram dados pelos sumérios e não correspondem aos verdadeiros nomes desses seres. O rei Anu, de origem reptiliana, fruto de hibridizações, tinha plena consciência do que estava fazendo. O nosso planeta entrou em uma disputa de poder entre os seus filhos, Enlil e Enki. Enlil não concordou com a manipulação genética. A questão era que ele não via necessidade de uma nova espécie vir a existir. Mas o seu irmão, ávido pelo poder e para surpreender o seu pai, para a glória de Anu, Enki insistiu na experiência. O Homo erectus era perfeito para a manipulação genética. Então, um conselho se reuniu e decidiu que sim, o ser inferior poderia ser usado para mineração com algumas melhorias, principalmente no intelecto. A rivalidade entre os irmãos sempre existiu. Enlil era aquele que tomaria o lugar do pai no trono e reinaria soberano. A experiência foi feita, só que os novos seres eram estéreis. Como manter o processo de mineração com tão poucos? Além disso, o intelecto ainda deixava a desejar. Foi quando tiveram a ideia de repetir as experiências, inseminando artificialmente uma fêmea do hominídeo. Não houve êxito na reprodução. Então, fizeram a inseminação em uma fêmea da raça venerada posteriormente pelos sumérios, e o ser recebeu o nome de Lulu, mas ainda era estéril.
mais uma manipulação genética, e é onde entra o plural na frase: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Notem que ser semelhante a não é ser igual a, é ser parecido. E eis que surgiu uma nova raça capaz de pensar por si, falar e assimilar conhecimento. O termo Adão, Adama, originalmente refere-se ao primeiro grupo de seres terrenos, passo que foi dado sem o conhecimento de Enlil, que estava ocupado comandando a Mesopotâmia. Uma vez com o entendimento, o homem começou a ter ideias criativas e se espalhou pela terra. E tudo isso aconteceu em uma das muitas passagens da nave colonizadora por este planeta. Originalmente, nossa glândula pineal tinha toda a capacidade disponível, mas isso não era mais conveniente aos manipuladores. Tínhamos 12 filamentos de DNA ao invés dos 2 que apresentamos agora. Nossos telômeros, as células responsáveis pelo envelhecimento, foram encurtados para que a expectativa de vida fosse menor a cada geração. Com a calcificação da pineal, tivemos nossa capacidade de conexão com o todo e com o nosso eu superior comprometida. Tudo foi tratado com sigilo e controle, tornando os seres humanos apenas atores nesse cenário criado por seres dominados pelo poder, onde o ego vinha acima de tudo e de todos. Durante a história da humanidade, todo ser que começava a despertar era visto como ameaça. Lembrem-se da Inquisição, que queimou milhares e milhares de pessoas que foram consideradas bruxas apenas porque conseguiam ver coisas que a maioria não via. O véu está sendo dissolvido e é hora dos seres humanos acordarem para descobrir quem realmente são e o que são capazes de fazer. É hora de dizer adeus a essa dominação e colocar um fim nesses contratos. Por razões de tempo, falaremos em outro vídeo sobre a calcificação da glândula pineal. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Muita paz e muita luz.